Olá, então vamos falar dos transistores e amplificadores de pequenos sinais. Tá? Então aqui só um resuminho do que é um amplificador. Né? O amplificador é um equipamento que vai me dar um ganho. Então eu tenho uma entrada, né, com um certo nível de tensão ou corrente e eu vou ter na saída isso amplificado. E o ganho do amplificador é o sinal de saída pelo sinal de entrada. Por exemplo, se eu tiver um sinal aqui de 1,5 volts, esse amplificador der na saída 5 volts, eu vou ter 3,33 de ganho. O ganho é dimensional porque as tensões vão se cortar, né? As unidades vão se cortar. O ganho de um estágio é um fator de amplificação, né, do amplificador, e esse parâmetro define quantas vezes o sinal é amplificado. Então, esse é o ganho do estágio. Então, o ganho é dado pelo o sinal da entrada, pelo o sinal da saída e pelo sinal da entrada. Os tipos de estágio de amplificadores. Eu tenho o amplificador de tensão, o amplificador de corrente e o de potência. Tá? O de tensão é utilizado para aumentar a amplitude e tensão de sinais de entrada, que se situa tipicamente nas faixas dos micros e milivolts, e os ganhos típicos são na ordem de 100. Isso aqui é usado muito em instrumentação, numa parte de som do pré-amplificador, nesses equipamentos. E instrumentação também é muito usado isso. Os estágios amplificadores de tensão funcionam como correntes pequenas e não podem ser utilizados para acionar cargas direto, por exemplo, um alto-falante, um contator, coisa desse tipo. O de corrente, ele já destina-se a fornecer grandes variações de corrente, então ele ajuda, a partir de pequenas variações de corrente, a ter uma corrente maior na saída. Por exemplo, um instrumento que é usado em campo, lá um medidor de pressão, que me dá como um sinal 4 a 20 mA, eu posso usar esse amplificador de corrente para amplificar essa corrente e, dependendo da situação, acionar um relé, alguma coisa mais potente. E o de potência é para pequenos ganhos de tensão, usualmente inferior a 10, e ele vai propiciar simultaneamente um ganho de corrente e de tensão. É destinado ao processamento de cargas, então normalmente é a saída dos equipamentos, é o amplificador de potência. Um exemplo aqui para um amplificador de som, eu tenho aqui o primeiro estágio, né, que é um pré-amplificador, o segundo estágio, aqui amplificação de tensão, por exemplo, um microfone, um captador de som, uma entrada, né, que tem um nível de tensão baixo, eu amplifico um pouco mais, né, no segundo estágio, e o terceiro eu vou pegar esse sinal, aí sim eu vou aplicar ele no alto-falante de potência, aí, né, isso aqui poderia ser alguma coisa de watts, como quilowatts, assim por diante. Tá? O ganho ele pode ser expressado em decibéis. O dB é uma unidade logarítmica, tá? Os logaritmos são expoentes do número 10, e eu tenho aqui o 10 ao quadrado é 100, o log de 100 é 2. Então o logaritmo é o expoente do 10 elevado a n. Né? Então o log de 001 é menos 2, que é 10 na menos 2. Tá? E a unidade dB é baseada numa razão de potência. Então, como a gente calcula o dB? É 10 vezes o logaritmo da potência de saída dividido pela potência de entrada. Então, por exemplo, se eu tenho um amplificador que me dá lá 50 watts na saída e a entrada dele é 1 watt, então para mim calcular isso daqui, 50 dividido por 1 é 50, o log de 50 é 1,70 vezes 10, 17. Então ele tem um ganho de 17 dB. A unidade de dB pode ser adaptada para uma razão de tensão também. Se eu tiver um amplificador de tensão, pegar a tensão de saída pela entrada. Por exemplo, aqui a tensão de saída pela entrada vezes o logaritmo vezes 20. Seria essa daqui a faixa. Essa equação pressupõe que a saída e a entrada são medidas através de impedâncias iguais. Se elas tiverem impedância diferente, então não dá para usar essa forma. E a vantagem de você transformar os estágios da amplificação em unidade de decibéis, eu posso fazer as somas direto. Então, por exemplo, se eu tenho vários estágios de amplificadores e cada um eu tenho os seus ganhos,
eu posso somar conforme o sinal. Esse aqui está amplificando, esse está diminuindo, amplificando, diminuindo, amplificando, e eu tenho um ganho nesse sistema aqui de 46 dB.